paz esteja com todos. Meu nome é Miguel, sou um discípulo de Emanuel e por isso não posso falar diferente dele, porque ele também falou exatamente o que ouviu do seu pai. E também nos ensinou a testificar do que vemos e do que sabemos. Eu tenho 69 anos, 49 deles estudando e pesquisando a Bíblia. Tema: quando o assunto é Deus, cada um tem o seu. Há muitos anos eu venho observando o comportamento doutrinário dos irmãos nas igrejas. E em uma boa parte desses anos, eu percebi sem sombra de dúvida que no tocante à fé, havia uma grande diferença entre eles, só não sabia o porquê. Porém continuei observando o comportamento deles, e tantas vezes me perguntei por que havia tanta diferença. Visto que só há um Criador, um Salvador e uma Bíblia. Uma observação: só no Brasil há muitas versões da Bíblia com traduções completas em português realizadas no Brasil, são elas as principais 29 versões. Fonte tirada do site abiblia.org. Caso alguém queira comprovar ou saber mais sobre esse assunto, vale a pena visitar o site. Voltando ao assunto, apesar de tantas versões, não justifica a divergência entre as denominações e seus fiéis. Porque o Salvador nos conduz à unidade na fé, isto é uma coisa que eles nunca tiveram e nunca vão ter. Porém, se alguém quiser se salvar, deve obedecer. Para eliminar as dúvidas, vamos ao texto, João 17 verso 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Se alguém quiser saber a verdade sobre esse assunto, basta ler os 4 evangelhos e comparar seus ensinamentos com os ensinamentos ensinados e praticados nas denominações. Se alguém encontrar entre todas apenas uma que ensine e que pratique o evangelho completo, me prove e eu me comprometo a deletar esse vídeo. Vamos ler mais um texto para alinhar nosso pensamento. Efésios 4 versos 5 a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse trabalho não tem como objetivo insultar ou difamar alguém e nem tampouco a sua religião, e sim anunciar a verdade comprovada. Porque assim como eu passei muitos anos querendo saber por qual razão existia tantas igrejas, assim também existem milhões de pessoas em busca dessa verdade. A verdade é esta: notem bem, o motivo de existir tantas igrejas não é a Bíblia e sim os deuses, que os homens criaram e fizeram deles seus senhores e deuses. Por isso cada denominação tem sua própria doutrina e com certeza não é conforme as leis e as profecias. Vamos ler mais um texto para melhorar nosso conhecimento. Romanos 16 versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. É bom lembrar que estamos nos finais dos tempos, e para compreender o tempo do fim temos que entender os sinais, e este é um dos sinais.
Porquanto, chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades, segundo Timóteo 4 verso 3. Por falta de conhecimento bíblico ou cegueira religiosa, alguém pode ter dúvidas sobre o nosso tema, mas é isso mesmo, quando se trata de Deus cada um tem o seu. E comigo não é diferente, quero dar o meu brado, o meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel e o meu Salvador Emanuel eternamente. Para explicar melhor a parte que eu disse que os homens fizeram os seus próprios deuses, é simples de explicar e simples de entender. Se alguém acredita no Criador e nos 10 mandamentos e recebeu o Salvador na sua vida, sabe que toda honra e glória e o domínio pertence ao Pai e ao Filho, o que passar disso é idolatria. Quanto a criar um Deus é muito fácil, só há um legislador universal e ele nos deu as suas leis, todo homem que apesar de conhecer as leis do Criador, cria as suas próprias leis, vai ao cartório e registra e assim domina as almas que Deus criou, ele está confrontando ao Criador. E assim rompe com o Criador e passa a servir o Deus que ele mesmo criou com seu coração maligno e com suas leis. Vamos conferir. Não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Romanos 6 versículo 16. Este assunto, apesar de ser inédito, é muito valioso para aqueles que se interessam pelo conhecimento verdadeiro, por isso aconselho que vejam no YouTube. No canal Verdade Plena, 2 vídeos, em defesa do Evangelho 1 e 2, e o vídeo, saiba o nome correto do Criador. Creio que vai ser muito proveitoso para aqueles que, assim como eu, têm a Bíblia como regra de fé. Ofereço para todos esse versículo, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13 verso 13. A paz esteja com todos.